Oi, Brasil! Olá, você aí de casa. Estamos aqui, eu e Michel Arouca. Felizes ou tristes? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. É lógico, a gente fica triste que acabou, mas como não ficar feliz em ver uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, uma das melhores séries da atualidade, uma das melhores séries da história da televisão, tendo um excelente final. Excelente. E eu vi algumas pessoas tristes ou chocadas que não gostaram e tal, mas, gente, o que vocês esperavam? Mas faz parte. Eu acho que final unânime praticamente não existe. Foi um final amargo? Foi um final agridoce? Foi um final feliz? Foi um final triste? Foi um final trágico? Vamos conversar. Tragédia, né? Temos coisas para falar, né, Carolina? Eu acho que como episódio, eu fico naquela dúvida também. Precisava ser 1h30, né? Eu sempre sou daquelas. Não, eu gostei. Não, quando eu vi que tinha 1h28, eu já fiquei puta. Vocês me prometeram 1h30. Cadê meus 2 minutos extras aí? Quando eu vi lá no player da HBO Max, falei, opa, 1h28, queria esses 2 a mais aí, pô. Mas eu não achei cansativo, sabe? Eu não achei que ficou, nossa, enrolação. Parecia bem construído, assim. Tudo ali tinha um motivo. E aí também é uma quebra de expectativa, de dinâmica. E como eu disse no episódio passado, o que eu falei? Esse episódio eles vão ficar um tentando convencer o outro até o fim. E rolou a venda. Aê, Carol! Que eu queria. Obrigada, amém. Senhor. Obrigada, Aquilo Jessie. que ela queria no primeiro episódio finalmente aconteceu. Aconteceu a venda. A venda foi concluída. Ai, temos tantas coisas pra falar. Vamos lá, porque estou de olhos bem abertos para esse final. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer pra gente começar a nossa conversa aqui, né? Eu sempre acreditei de que essa não era uma história sobre karma, onde a gente não veria pessoas horríveis sendo penalizadas, mas no final das contas, você acha que houve karma? Você acha que eles tomaram do próprio remédio, que eles foram castigados? Ou... Porque assim, eu fico pensando, né? É possível você ter um final triste, onde no final das contas você se tornou um bilionário? Porque quando a empresa foi vendida, cada irmão embolsou alguns bilhões de dólares. Ou essa não é uma história sobre dinheiro, sim sobre poder? Faz sentido você ter bilhões de dólares, mas não ter poder, ficar sem o legado da sua família? Pra alguns sim, pra outros não, né? A gente vê no final o Roman vai tomar bons drinks, ele tá meio aquela coisa meio agridoce, mas ele volta pro que ele era no começo da série, né? Ele é um playboyzinho mimado e vive ali com o dinheiro bilionário dele comendo sushi, andando de jet ski. E ele sorri, né? Ele termina a série sorrindo, tomando um martini ali sozinho, porque imagina o peso que saiu das costas desse menino. Qual é a conclusão que ele chega no final ali na sala de reuniões? Nós somos daqui, é tudo bullshit. Nós somos merdas, isso aqui não importa, tudo isso é insignificante. Então, quando ele entende isso e ele insiste, cara, acredita em mim, nós somos merda. Eu tô te falando isso porque eu sei. Então, eu sei que eu sou um merda. Ele já chegou a essa conclusão. Então, eu acho que pro Roman, no final, é um peso que sai das costas dele. Com certeza. Sabe? Ele não queria estar naquela bagunça, ele não tem capacidade, ele sabe disso. Ele sabe que ele derreteu. Ele tava na casa da mamãe ontem, chorando, descabelado, sabe? É todo muito machucado. isso, né? Tipo, ele perdeu o pai, que era quem... talvez ele correria agora, né? Por baixo das asas do pai, e ele não tá mais aqui. Então ele vai pra segunda melhor opção, que é a mãe, né? Então ele é esse cara que realmente não... E no começo da temporada ele não queria vender, ele não queria ficar, né? Ele queria vender o The 100, lembra? O site que eles iam fazer, ele tava super animado. E aí, de novo, ao longo da temporada a gente teve vários momentos que o Roman fez o que ele não queria. Então os irmãos iam lá e faziam, não, vamos mudar, então agora a gente vai ficar. Daí ele, porra, galera, beleza. Aí ele ia lá e decidiam que ia ficar, daí todo mundo, não, agora a gente vai contra a venda do pai. Porra, galera, de novo. Então a temporada toda o Roman tava sendo manipulado ali pelos outros, inclusive... Nesse último episódio, eles precisavam dele, por isso que eles vão lá pro Caribe, na casa da Caroline, atrás do Roman, que ficou pelo voto da Shiv, mas na verdade eles precisavam do voto do Roman antes, né? Claro. Cada um dos dois. E aí eles vão lá ter essa conversa e tal, mas acho que pra falar de Roman, é um final ok pra ele, sabe? Ele não conseguiria ser muito mais que isso. Ele foi CEO por 3 dias, foi ótimo já pra ele. Eu acho que ele foi o que menos perdeu entre os irmãos. Os 3 irmãos saíram derrotados, mas vamos analisar aqui um por um. Eu acho que ele foi disparado ou com um final menos triste, né? Não dá pra falar que foi um final feliz, mas foi o final menos triste, pra mim foi o do Roman. E aquele momento que ele contempla que poderia ter sido ele, quando o Kendall senta na cadeira, e aí ele olha assim e vê a Jerry chegando, e aí ele buga. Ele fala, putz, porque eu acho que a Jerry também representa o pai dele um pouco, né? Representa o que é o Logan ali, aquele poder todo. E ele olha e fala, por que não fui eu? Por quê? Por que não fui eu? E aí é uma coisa meio mimada também, né? Meio que aquele chilique de criança, né? Tipo, mas por quê? Por quê? E aí eles se abraçam e, de novo, o Roman precisa da dor
física. Isso é muito bom. E aí o Kendall espreme a cara dele, assim. Eu até tava meio, será que ele tá espremendo? Ele não tava entendendo direito. Ele ficou espremendo a cara dele, o machucado dele, pra ele sentir alguma coisa, de novo, né? O Roman, acho que a Jerry representa também ainda mais humilhação. Sim. Porque ela tá ali com os advogados pra receber a bolada dele, chantageando, e não, ela ia expor os nudes do Roman. E ali naquele momento, aquela cena com o Kendall, que o Kendall abraça, força na cabeça o machucado do irmão no próprio ombro, ao mesmo tempo ele ainda faz um carinho, é a forma como o Roman foi criado. É o famoso bate-a-sopra. O pai dele também batia, depois dava carinho. Batia e depois prometia o trono. Então ele tem essa necessidade da dor e da calmaria. E, cara, cena muito boa. Cena difícil. Cara, esse episódio... Ele sangrou ali. Esse episódio, pra mim, coroou não só o Kendall ali por alguns minutos, mas coroou o M do Kieran. Eu tô torcendo pra Eu acho que ele ganhou. Tem várias cenas nesse episódio que você fala, caralho, eu até arrepiei agora. Que o Kieran olha, nossa, brilha demais. Ele conversando ali com os irmãos em uns momentos, assim, bem emocionante. A cena que eles estão assistindo a um vídeo do Logan, se divertindo, os três ali olhando. Aquela hora o Kieran tava... Mano, ele é muito bom, né? Ele é. E agora analisando ele na temporada como um todo, né? Porque no começo da temporada era isso. Eles estavam contra o pai, aí ele voltou pros braços do pai, aí o pai morre, ele não sabe se o pai ouviu ele xingando ele no final, se não. Eu fiz pré-luto, não fez porra nenhuma, é desabado ali no funeral, se desaba ali no funeral e no fim acaba sozinho. Né? Então acho que a jornada dele essa temporada foi muito interessante. Foi muito coerente. Agora, nosso querido Kendall. Eu acho que dos 3 irmãos, ele foi o que se fudeu, né? mais perdeu. ele literalmente perdeu tudo. Ele perdeu a família, a Rav e os filhos não querem saber dele. Ele perdeu o trono, que era o que ele mais queria na vida. Era o objetivo de vida dele desde os 7 anos de vida. Aquilo estava ali meio que na alma dele. Ele perdeu a alma dele, ele vendeu tudo. Ele perdeu a credibilidade, ele perdeu o propósito. Irmãos. Ali é um homem exatamente pronto para morrer. Kendall pode não ter se matado, mas ele morreu, sabe? Ele entregou tudo que ele tinha, ele não tem mais propósito. Eu vi muitas pessoas comentando que eles esperavam que o Kendall fosse morrer, ou que ele fosse se jogar do prédio, ou que ele fosse se jogar ali na cena final, onde ele tá observando a imensidão do mar, olhando ali pra Estátua da Liberdade. Mas isso é too much, eu acho, pra Succession. Mas olha que legal, o Jeremy Strong revelou no podcast da HBO que ele gravou uma cena onde ele vai andando ali até a grade, naquela cena final ali do mar, e ele sobe na grade, meio que dando a intenção que ia jogar, e o Colin salva ele. Então eles chegaram a gravar isso. Então todo esse sentimento que a gente tem de suicida é real. O Jeremy Strong fala, aquele é o momento onde ele entregou tudo, ele não tinha mais nada, ele não tem motivo mais pra viver. Ele falou isso pros irmãos, quando ele tava implorando, ele tava implorando pra Shiv, por favor. Ele falou, por favor. Só sirvo pra isso. É a única coisa que eu tenho, implorando real. E ele fala que é só isso que tem na minha vida. Se isso acabar, eu acabei. Né? Eu tô morto. Então, realmente... E também acho que fica esse mistério, né? Do que ele vai fazer da vida, se ele vai conseguir seguir ou não, né? O que ele vai fazer com os bilhões dele. E a única coisa que sobrou pra ele foi o Colin, né? Que era do pai dele, assim, segurança do pai dele. E aí ele meio que manteve o Colin, uma coisa estranha. Porque até a Jess, tem no começo do episódio, ele fala, nova Jess. Tipo, ele já tinha trocado. Porque nem esperou a reunião, nem nada. Já mandou a menina vazar, né? E eles estavam no topo do mundo lá no Caribe, todo feliz que conseguiu convencer os irmãos. Cara, e ele trouxe bons argumentos. Trouxe bons argumentos. Pra convencê-los. Não, ele foi ungido. Você foi convencido? Eu fui convencido. Na hora você falou, é isso mesmo, vai, Kendall. Eu também. Mesmo. E ele foi ungido ali pelos irmãos, eles tiveram aquela cerimônia na cozinha, super, super legal. Uma curiosidade sobre aquela cena da cozinha, né? Aquela cena da cozinha, onde eles estão preparando aquele shake nojento. Eu não sei se vocês notaram como os atores estavam mais soltos. Parecia que até que eles estavam bêbados, assim. Alguns momentos parece que eles quebram o personagem, tá lá o Kieran. Imagina o Kieran Cole lambendo o queijo. O Jeremy Strong, que sempre tá sério, tava lá rindo, feliz da vida. Na sequência, eles iam jogar uma meleca na cabeça dele. Eles estavam soltinhos porque aquela foi a última cena que eles gravaram pra série. Da vida. Depois daquela série, da cena da cozinha, tudo acabou. E agora, a revelação mais bizarra. O Jeremy Strong bebeu aquele shake nojento de verdade. Cuspido. Eles não trocaram, eles não fizeram uma versão ali cinematográfica, fingindo. Bateram aquela merda nojenta e o ator
ator bebeu de verdade, porque é ator do método, porque ele quis. Ele falou, eu não saberia como não beber. Eu tinha que beber aquilo. Aí depois ele falou que ele foi no mar ali, né? Lavou o cabelo dele no mar, todo mundo se cumprimentou e a série acabou. Ah, que lindo. Olha que louco isso. É lindo de ver. Eu não vi ainda o podcast. Então, imagina isso. No dia anterior, ele tava no topo do mundo, convenceu os irmãos, ele tava ali vendo as estrelas se alinhando, deitada no deck. Eu amo quando eles falam, pode rir, pode sorrir, Kendall. Você ganhou, tipo, nós concordamos que você é o rei, você vai Dá ter... um sorrisinho aí, caceta. Ele tava ungido no dia seguinte pra ser destruído no próximo dia ali na votação e perder tudo. E também você falou ali que ele perdeu os filhos, né? Perdeu a Rava e tal. É até interessante quando o Roman joga na cara dele dos filhos nem serem dele, né? O que é um absurdo. Mas ele tá provocando, né? E é um assunto que o Kendall tá com isso delicado, porque a Rava, né, não quis ir no velório, e rolou tudo aquilo com a filha dele, do presidente lá zoado. Então ele tá com esse assunto muito sensível. Não só isso, né? Porque o que o Roman fala ali é pesado. Ele fala, você não tem a linhagem real. Né? Os seus filhos não são seus filhos. Virou porque um Game of Thrones, né? Virou muito Game of Thrones. Um é adotado e o outro é bastardo. É isso que o Roman tá insinuando ali naquele momento, sabe? Não é nem questão de eles serem adotados, é porque um talvez seja filho de outro, filho do padeiro. É isso que ele tava zoando ali, sabe? Sim, e aí a Shiv que teria a linhagem real, né? A Shiv é a única que tem um Roy, 100% Roy, ali na barriga dela. Então esse negócio da linhagem... Super Game of Thrones. Muito. Não, e muito idiota, porque o Kendall fala, eu sou o menino, o filho menino. Isso é mais... Nem é o Connor, né? Então também não faz sentido. Isso é outra coisa Game of Thrones também, né? Você vê o homem primogênito achando que ele é digno do trono só por ser o homem primogênito, sendo que ele nem é o primogênito, o Connor é mais velho que ele. E na hora, a reação da Shiv é na hora... Você nem é o mais velho, ela fala na cara dele, assim, sabe? Então ele tá completamente perdido, delusional ali. E falando de Connor, né, ficou com o apartamento e criou todo um esquema de adesivagem. Eu adorei esse esquema, hein? O esquema da partilha, pra não dar briga. Muito bem feito. É difícil, pra você, eu quero essa garrafa aqui, aí põe cada um tem um adesivinho e fica pra você. Aí se você botar 2 adesivos, você quer mais, então fica pra você. E você notou que no começo, tá, o Kendall e o Roman cagaram, tá os dois ali gastando todos os adesivinhos no abridor de carta que tem ali. Tá os dois disputando ali abridor de carta, só na sacanagem. Uma besteira, né? Muito bom. Eu adorei que a Willa e ele decidiram ter um relacionamento à distância, ele vai pra Eslováquia. Contando que ele vai ganhar. Contando que o Mencken ganha e contando que ele vai virar embaixador. Mas a gente vê a TV atrás, em algum momento ali, tá sendo contestada a vitória do Mencken. Sim. Ele não é presidente ainda. Isso vai ser uma batalha que, se essa série continuasse, a gente teria que ver como ia ser, mas... esse espacinho dele aí do Connor fora dos Estados Unidos, a Willa pode estar bem enganada, talvez ela tenha que ficar com ele. E aí foi muito bom quando, agora eu não vou lembrar quem que fala pra Willa isso, né, que fala assim, mas se eu fosse você eu ficava com a P e tal, porque não tô achando que o Mencken não vai ganhar. E aí ela olha do tipo, putz, quer dizer que o Connor vai ter que ficar aqui comigo, que merda, eu queria que ele fosse pra Eslováquia, né. Agora então vamos pra Shiv. A Shiv talvez seja o maior debate dessa conclusão, porque eu vi algumas pessoas falando que ela venceu, e pra mim ela foi a segunda mais derrotada, ela só perde por Kendall. Porque no começo do episódio ela tá no topo do mundo, inclusive no topo do Lucas, né? Ela tá controlando ali, inclusive na revista, né? Que ela é uma... Que ele é tipo uma ventríloca que fala? Não. Puppet Master, né? Sim. Que ela tá comandando ele. Então tudo que ele faz é o que a Shiv tá falando. E o Lucas não gosta disso. Apesar dele levar na brincadeira ali, ele não gostou. Vou falar pra você, foi por culpa dessa charge que ele quis tirar ela. Ela quis tirar ela do post CEO. Ele, não me incomoda, achei divertido. Meu toba. Ele ficou putaço com aquilo. Ele não, uma imagem insinuando de que a Shiv manipula ele ali numa revista, aquilo feriu o ego dele pra caramba. Ele quer o contrário, né? Ele quer, por exemplo, que o Tom esteja abaixo dele e ele controle o Tom, né? Sim. E tem uma coisa aqui que é machista, sim, da gravidez dela. Claro. Que ela tá grávida e depois quando ele fala com o Tom, até que é um diálogo muito bem escrito, muito maldoso, muito cruel da parte do Lucas, né? Fala que ele quer comer a mulher do Tom, você achou maldoso? A gente já pode falar mais disso, mas... Ele fala, por que ao invés de ficar com a grávida, eu não fico com o cara que engravidou a grávida? Porque é meio que, pra ele, é a mesma coisa. Quase como, mesmo eles dois aí, beleza. E só que esse eu consigo mandar, e esse eu consigo controlar. E nessa, então, no começo do episódio, a Shiv tá lá ligando, controlando tudo. Vou lá pegar o Roman e vou decidir. E daí ela já tem que dar um passo pra trás e falar, não...
porque eles tinham tirado ela, né, do cargo de CEO, o papel lá tava cheio de X, não tinha o nome dela. Então ela falou, bom, então vou ter que concordar aqui com o Kendall. Aí já teve que mudar de ideia. E no começo do episódio, quando ela estava no topo do mundo, ela ligou pro Tom. E ela falou, pô, relacionamento saudável, agora que a gente já... E eu achei muito interessante isso, que é tipo, quando a gente já fez tudo de ruim... Já falou tudo que tinha que falar, os mais absurdos, nós estamos livres. Agora eu joguei na sua cara tudo que eu acho de você. É isso, não tem mais nada a perder, né? Tá tudo, vamos ter um relacionamento. E ele fala, não sei se vai rolar. Então ela desliga, né? Aquela coisa. Só que no final, quando o Tom assina e vai embora, ele fala, o carro tá esperando, não sei. Então, ela já foi pra essa reunião tendo conversado com o Tom. Eu não sei. Eu acho que ela realmente mudou de ideia ali no meio da votação, quando ela viu que o voto dela era o voto decisivo, tava 6-6, e ela fala, caraca, eu vou entregar o reino pro meu irmão, ou eu vou ser vingativa. Porque assim, o que eu acredito, por que eu acho que ela perdeu? No final das contas, ela virou a mãe dela. Ela vai ser a esposa de um CEO. Ela é a primeira dama, né? Ela vai ser a esposa grávida de um CEO e só isso. Tanto que você já vê o Tom, como muda a postura dele. O Tom tá ali à vontade, frio, ele nasceu pra isso. Olha só, não tem essa de mérito, não. É um puxa-saco numa empresa. É imbatível. Você quer crescer nessa vida, na sua empresinha, puxa o saco que o negócio funciona muito. O Tom é a prova que o puxa-saquismo, olha como faz sentido. E ali, aquela cena quando ele estende a mão pra ela. E, cara, eles nem intercalam os dedos, ela só bota a mãozinha ali. É a coisa mais esquisita do mundo, mas aquilo é uma demonstração de poder. Ela se submeteu a ele. É praticamente quando... Sabe aquelas cenas que você vê na prisão, o cara tira o bolso pra fora e você segura o bolso dele do lado de fora? Nossa. Sabe? Ela se submeteu ao Tom. Então, o que ela venceu? Ela tá presa a um casamento de merda, a um relacionamento horrível, sendo agora pra um cara folgado, um cara completamente bêbado pelo poder, e ela nada mais é do que a esposa. Ela trocou, ela poderia ser a irmã do CEO, agora ela foi esposa. O que é mais humilhante? Eu não sei dizer. Mas dizer que a Shiv venceu, pra mim, cara, ela, sabe, ela... Eu acho que é isso. Ela escolheu... tomou muito ruim. Ela escolheu o que era menos humilhante pra ela, porque ao longo dessa temporada também... Será que é o que menos humilhante pra ela? Eu acho, porque os irmãos nunca estavam com ela. Eles falavam, não, a gente tá junto, mas chegava na reunião, eles já tinham começado a reunião. Mas tinha que tomar uma decisão, alguém sempre tinha que falar. O Roman falava, vamos perguntar pra Shiv? Porque os dois estavam cagando pra ela. A primeira oportunidade que teve deles serem CEO, eles cagaram pra ela. E então eu acho que ela viu que com eles ela não tava junto de verdade. De qualquer jeito ela ia ser descartada. Ela ia ser descartada, ela tava também sendo manipulada. E o próprio Roman tentou cortar o Kendall nessa temporada. O Kendall tentou cortar o Roman. Então, tipo, eles são os escorpiões lá, né? Eles estão ali se comendo, se matando. E ela sabia disso. Só que com o Tom... Ela sabe que por mais tóxica que seja a relação deles, eles sempre estão juntos. Se você vê lá na temporada, desde o começo, sempre que acontecia alguma coisa, ele ligava pra avisar, ela ligava pra avisar. Eles sempre estavam no reflexo um do outro. Sim. Que nem no pôster que a gente Vocês falaram isso no terceiro episódio. Essa análise foi muito boa. Mas eu sinto que, de qualquer forma, é um destino horrível. Muito humilhante pra ela. Ela não tá feliz com isso, até porque no começo do episódio ela quis ficar com ele não quis. Pois é. Mas eu acho que depois que rolou o papo com os irmãos e ela falou que ia ser o Kendall e tal, ela foi atrás do Tom pra falar, então você vai ser? Então beleza, então vamos junto. E eles tiveram algum papo, porque esse negócio dele falar do carro, tipo, eles já tinham combinado que eles iam embora juntos. Mas olha só, eu vou falar pra você, eu acho que foi pior escolher o Tom, porque a posição do Tom é muito frágil nessa empresa. O Tom está a mandato do Lucas. O dia que o Lucas resolver mudar de ideia, o Tom não é mais CEO. Era. Se ela tivesse com o irmão, estaria no controle da família ainda. Não teria ninguém comprando a empresa, eles seriam os donos. Ela ainda teria pelo menos algum nível de controle. Agora ela não tem controle nenhum, ela não tá mais no board, ela não tá mais como acionista, ela vendeu toda a participação dela, ainda nem é tudo dinheiro, né? Parte é ação, então se a empresa, se aquele bando de imbecil, se Tom e Greg não falirem aquela caceta daquela empresa em 2 semanas, todos os bilhões dela também metade vai pro saco. Então eu acho que escolher o Tom foi pior. Ela abriu mão de controle pra se vingar do Kendall. Ela foi vingativa. Ela não foi calculista. Mas eu acho que foi um pouco dos dois, né? Porque é isso, ela falou que ela não ia ter poder junto com os irmãos. E ela também não ia ter com o Tom, então beleza. Então vou ficar aqui com o Tom, vou tentar ser mãe, né? Porque ela
aquele papinho ali do começo do telefone era muito sobre, tipo, e o nenê, sabe? Eu senti que ela queria falar sobre o filho, alguma coisa assim. Então, eu não sei se esse relacionamento vai ser bom, se vai dar certo. Não. Mas a Shiv... Bom não vai ser, não tem como. Mas a Shiv sempre teve ali junto, dando ideia, dando comentários, opiniões no começo da série. Ela nem trabalhava na Waystar, né? Então, eu acho que a Shiv pode pegar os bilhões dela e fazer kit maternidade, como que é? Kit... Virar mames. Enxoval, ser mãe um tempo e depois voltar pra política, por exemplo. Tirar uma licença maternidade e depois volta pra trabalhar com o que ela fazia antes. Teve uma coisa muito legal que ela falou ali também, quando eles estavam brigando na salinha, os 3 irmãos, e ela fala pro Kendall, você não pode ser CEO porque você matou uma pessoa. Eu acho que ela jogou isso aí, ela tava buscando argumento, ela não tinha argumento, ela jogou isso aí. O Kendall perde o voto do Roman quando ele fala que é mentira. Ali, os irmãos perderam o respeito por ele. Peraí, você inventou que você matou uma pessoa? Desse nível, né? Porque isso remete àquela cena lá na 3ª temporada, onde ele tá no chão, lá na Itália, todo cagado, sujo, quebrado, e ele abre o jogo pra eles e conta a história da morte do cara. Então, peraí, você tá dizendo que aquilo que você emocionou a gente, aquilo foi inventado, então ele perde o respeito, e ali ele perdeu o Roman também. Então, se a Shiv não tivesse mudado de voto, eu não sei se dá pra mudar voto ali na hora do conselho, mas quem sabe o Roman, eu quero mudar, não votar mais. Mudei meu voto aqui também. Então, ali no momento onde ele fala, não sou um matador, é quando ele perde os irmãos. E a relação de Tom e Greg? Greg não é bobo, pegou o Google Translator ali, ó. Brilhante. Genial, pra ficar ouvindo o que eles estavam falando. E por ali que ele pescou que a Shiv não ia ser mais a CEO, né? É isso, ele pescou que a Shiv não seria CEO, mas ali ele não sabia que era o Tom. Não, Ele só sabia que não seria a Shiv, né? Ele ouve ali o Lucas falando, precisamos tirá-la. Mas o que eu achei mais legal é que o Greg se tornou sinônimo de informação com credibilidade. Sim. Onde é que você ouviu isso? O Greg falou. 2 vezes tem isso no episódio. Ah, putz, se o Greg falou... Então é verdade. Então é verdade. Porque ele tava colado com o Lucas. Não, mas ele se tornou abertamente o Judas da galera, o cara que tá entregando todo mundo, dando maior leve trás do rolê. Foi bizarro quando ele chamou ele de Judas mesmo. Mas ele é muito Judas. Porque ele traiu. Ele começa a série como uma propriedade da Waystar Royco. Ele é o mascote, tá ali no parque de diversões, e ele termina sendo reivindicado pelo Tom, com um selinho. CEO. Aquele mesmo selinho lá que eles estavam escolhendo as peças da casa, reivindicando, o Tom reivindica o Greg pra ele como se o Greg fosse uma propriedade. E o Greg disse que ganhava 200 mil, 200 mil por ano, né? Por mês! O salário do Greg... Mas ele falou por mês? Não, mas pra ser impressionante é por mês. Porque eles calculam um salário por ano, né? Lá Eu acho que ali ele tá falando que o salário dele é $200 mil por mês. Porque realmente, se for dividir 200 por ano, fica meio... Não é impressionante. O que impressiona é o Greg ganhar $200 mil por mês, ser o assistente mais bem pago do planeta Terra. E ele fica chocado. Não, mas seu salário vai cair pra 20, $40 mil. Pô, não zoa. Sabe, como se 40, 20 mil fosse merreca. Sabe, que loucura isso. Agora, eu sempre fico curioso, né, mano? Quanto é que o Greg tá ganhando? Porque ele tá usando uma roupa bonita. Né? E é interessante que é isso. O Greg também parasitou ali, colou com o Tom colou com o Logan, e aí ficou o parasita do parasita, e eles foram indo, e no final é isso, ele vai trabalhar com o CEO da Waystar Gold, ou não sei como que vai ser o nome agora, e no final tem isso, né, o Madison fala, Lucas não, Jesus e seus discípulos, e temos até o Judas, porque o Greg traiu eles, mas vai ficar ali com eles. Mas é que assim, a dinâmica deles é muito boa, né, a duplinha ali, eles se estapeando no banheiro. Nossa, eles batendo, sabe, gente. É um negócio tão zoado, mas é isso, o Greg desde o começo foi o aprendiz do Tom. Ele colou ali, ele pegava as dicas, ele aprendeu a navegar ali dentro da empresa com os conselhos do Tom, ele absorveu, da mesma forma que o Lucas precisava de uma esponja de dor ali com o Tom, que é o que o Tom vai ser. Essa frase. O Greg era a esponja das dicas caóticas corporativas para navegar na Waystar Royco. Então, ter essa duplinha continuando ali, porque é isso, o Tom sabe quem é o Greg, ele é o Judas dele. Então, no final das contas, se você sabe que a pessoa é Judas, você pode até confiar, sabe? Porque você já sabe o que esperar dela, que não pode esperar nada. Então, eu gostei da duplinha. Bom que o Greg não se tornou CEO. A galera tava comparando, mano, se o Greg se torna o CEO, seria a mesma coisa que o Bran no final de Game of Thrones, sabe? Que história melhor do que a de Greg, né? O quebrado, o ovo. Mas o Greg e o Tom é meio que a mesma laia, né? Cara, mas peraí, o Tom, ele queria ser CEO a vida inteira também não, mas nessa temporada ele fala, gente, eu queria colocar aqui à disposição também, quero ser CEO. E ele todo mundo zoa. E olha como ele tá confortável no papel, olha como ele tá
calmo. O Hugo Nossa, chega ele lá... tá assim, deslizando, né? O Hugo chega pra puxar saco, legal. Cadê a Carolina? E a Carolina já tinha plantado a sementinha pra Shiv de mandar o Hugo embora. E no final ela sumiu, né? Mas ele queria ela. Então o Hugo vai rodar no final dos contos. O Hugo, coitado, né? Ficou ele puxando o saco de um, puxando o saco de outro. Aí, tá vendo? Ó, ser parasita nem sempre dá certo. Não, o Hugão lá, o Hugo tentou, não deu certo. Saiu bicado que na cadelinha. Mas vamos falar desse diálogo do Lucas com o Tom, porque foi muito pesado, muito horrível ele falar: no fim das contas eu quero comer a Shiv mesmo. É muito ruim eu falar isso da sua esposa? Como é que é? Não, a gente é homem. Claro que é muito ruim. Óbvio. Claro que é muito escroto. Escrotíssimo. E mesmo assim ele cola com o cara. Tipo, ele se deixa ser humilhado porque o objetivo dele é maior que... O Tom, ele não tem nem espinha dorsal nenhuma, ele é puxa-saco, ele é muito confortável ali naquele meio dos ricos, do corporativista, mas na hora de ter algum resquício de honra, tanto a dele como a da esposa dele, ele não tem. Ele não tem nada, não vale nada. É outro Zé Ruela que não vale nada, que chegou no topo da cadeia alimentar, mas, novamente, é uma posição frágil. Ele tá hoje no topo, amanhã não tá mais, mas ele vende quem ele tiver que vender, vende a esposa, vende o caráter dele pra poder ser o chefão da bagaça, pra ter o trono, que é um trono de pó, não é um trono de ferro, não é um trono de pó, pode desmoronar ali a qualquer momento. E o que você acha que o Logan teria achado desse final? O Logan ia ter gostado? O Logan, no final ali, antes de ele morrer, ele tava com um carinho interessante pelo Tom, Tava colado no Tom. O Tom tava ali o tempo inteiro, o Tom foi uma das últimas pessoas que estava ali literalmente no leito de morte do Logan. Existia ali um certo carinho. Ele, imagina, é o riquinho que tava ali o tempo inteiro. Começa o primeiro episódio ele dando um presente lá, aquele relógio pro Logan. Ele tá puxando o saco da pessoa certa desde o episódio 1. Esse é o Tom, sabe? Humilhado, patético, mas no final das contas, o puxa-saquismo reina. Eu fiquei em dúvida do que o Logan acharia disso tudo, se ele preferia que fosse o Kendall. Tudo se resume àquela frase: vocês não são pessoas sérias. E, cara, o Logan viu no Lucas uma pessoa séria. Um cara self-made, né, que eles falam. Tipo, que é um cara que criou um negócio, um code lá, um código, e deu certo e brilhou. Mas ele é meio fraude também. Já falaram isso nas temporadas. Não, mas a Eba falou porque ela tava com raiva. Eu não sei se ele é uma fraude assim, Eu acho que faz sentido ele ser um pouco de fraude, sim. Sabe? Eu acho que ele criou uma esquisitão, uma excêntrico, coisa... mas não tão genial, sabe? Talvez não tão genial, mas ele criou algo sério, ele criou algo bom, ele criou algo bilionário que está comprando hoje outra empresa. Que é o que eu acho que ele queria que os filhos dele fossem, mas não são. Eu acho que se o Logan conhecesse melhor o Lucas nessa temporada, fosse lá no retiro, conversasse, ele ia chegar a essa conclusão de que isso aqui é fraude. Esse Elon Musk, o wannabe aqui, não tô com ele não, velho. E só um último comentário antes da gente falar da temporada como um todo. A Caroline, a mãe deles, também não é besta, né? Porque ela tem lá a casa dela em Caraíva, que é no Caribe. Mas quando começou a mostrar, eu falei, gente, a Caraíva é na Bahia? Onde que eles estão? E ela também quer que venda. Porque ela também vai ganhar a porçãozinha dela, uns bilhões lá. E aí o marido dela chamou um cara. Olha isso, gente. Como também essa galera é parasita. Chamou um brother pra falar, tipo, ideias de negócios pra eles fazerem depois com os bilhões da venda, entendeu? É patético, né? É uma família cercada de parasitas, cercada de gente só querendo saber do dinheiro. E ela fala pra eles assim, que bom que vocês estão concordando em alguma coisa, fora eu ser uma péssima mãe. E eles, tem isso mesmo, a gente concorda sobre isso. Teve alguns momentos nesse episódio muito bons, né? Acho que as cenas no Caribe foram legais, ver a dinâmica dos irmãos. A gente fica querendo ver uma série, talvez, dos irmãos unidos, sabe? Querendo, sabe? Não ia ser tão legal, mas é bom ter esse pequeno farejo de esperança, sei lá, essa coisinha que você fala, podia ser assim o tempo todo. Podia. Tem uns momentos muito lindos, né, cara? Eu acho que o Nicholas Britell, o compositor da série, ele fez uma trilha, assim, que vai marcar pra sempre a televisão. Ele é muito bom. Tem uma música em especial, eu não sei se a primeira vez que ela toca é no discurso dos piratas do Logan lá na AT&T, quando ele sobe, que é meio como se fosse a marcha imperial de Succession, sabe? É os momentos tensos, o momento da maldade. Nesse episódio, essa trilha toca quando o Tom fala pra Shiv que ele é o CEO. Aí ela vai marchando encontrar os irmãos e a câmera pega ela de costa, o cabelinho dela balançando e entra essa música. Cara, é uma música tão linda, é uma música tão incrível. E quando eles estão ali naquela salinha, vendo um vídeo do pai que eles nunca tinham visto, todos estão hipnotizados ali pelo Logan, vendo... E ele apareceu de novo, né? Pois final. É muito bom pelo menos a gente ter o Brian Cox em algum momento aqui no Series finale da série, mas ao mesmo tempo que eles estão hipnotizados em ver o pai ali,
aquele é um momento de distração, de felicidade, onde os três não estão presentes. É um raro momento onde o Logan está feliz, sorrindo, fazendo um joguinho de poema ali, um poema histórico, mandando pra cada um, todo mundo participando. E os três não estão lá. Não estavam ali naquele momento. Tava a Carrie ao lado dele, tava até o Connor, Shiv, Roman e Kendall não estavam, sabe? Então... A série tem esses momentos pequenos, mas tão importantes, sabe? É um produto muito diferente. Succession é um produto muito diferente na história da HBO. Eu acho que Succession entrou pro hall das top 10 melhores séries, Fácil. assim. Com certeza da HBO é uma das melhores, agora que muitas das séries que estão no top 10 da vida são da HBO também, né? Tem isso. A HBO é sinônimo de qualidade. Mas a forma como eles decidiram filmar essa série, tanto pela qualidade técnica de usar a película, de usar filme real e não ser digital, então traz uma textura completamente diferente. Aquela cena lá no mar, que é à noite, olha como está límpida. Aquilo ali é um breuzão do Caribe, eles estão ali nadando e tal, e você não... Dá pra ver tranquilamente, é uma qualidade sem tamanho. E também toda a dança teatral que os atores têm a liberdade de ter, sabe? De você ter o seu roteiro maravilhoso. Pense numa pessoa incrível pra escrever o roteiro. Ele até falou que ele não sabe se ele algum dia vai escrever algo melhor que isso, assim, tipo... E olha essa curiosidade que louca, né, cara? Naquela cena lá, quando tá pra ter o voto do conselho e os três irmãos estão na salinha do lado, aquela cena era pra acabar ali com o Roman sentado na mesa, falando, putz, isso aqui é tudo bullshit, tudo merda. Mas o Jeremy, ele não ficou feliz e ele sai da sala. E ele chega lá no conselho pra tentar ver se tem alguma coisa, não sei o que lá. Aquilo foi uma iniciativa do ator que sentiu que o personagem tinha um pouco mais e as câmeras continuaram rodando. O diretor não parou. Cara, isso não existe. Sabe, você dá essa liberdade pro cara inventar ali na hora, assim, conversar com ninguém. E o Frank fala pra ele, né? O Frank fala, cara, já deu. Olha, incrível. Ao mesmo tempo que é uma liberdade criativa muito boa, você também tem ali um chefão por trás, porque é o mesmo diretor também que dirigiu o episódio anterior, dirigiu o episódio 3, que é maravilhoso, e ele é um produtor executivo, então ele não tá só dirigindo, ele tá mandando, tá criando também. Então eles montaram um grupo muito incrível, tanto de atores, como de diretores, como de compositores, como o showrunner da série. Isso é uma série completa, né? Isso que você falou da parte técnica é uma coisa que me incomodou nos primeiros episódios lá da primeira temporada, dessa câmera meio documentário, dessa câmera mexendo, que depois de uns 2, 3 episódios você começa a gostar, você começa a entrar naquela onda. Porque é isso que você falou, é como se fosse um documentário de bilionário lá, e você assistindo, e a câmera decide o que vai fazer na hora. Porque muitas vezes eles devem decidir na hora. Conforme o ator tá fazendo, ele aproxima isso ou não. É muito louco. Os cameramen são instruídos a buscar a cena. Eles não sabem o que vai acontecer, eles têm que usar a intuição dele como cameraman a buscar focar o que é melhor. É na mão, é no rosto, é no que tá se movendo. Outra liberdade criativa muito difícil de se ter no set de filmagem, você vai dar autonomia pra cameraman. Cameraman, normalmente, é pra ser aquele cara, pra você ter instrução, segue o que tá sendo mandado. Sim, o quadro tem que ser assim, sabe? Com certeza tem algumas instruções, mas é muito interessante essa ideia deles deixarem as coisas um pouco mais soltas. A cena é essa. Como a gente vai filmar, a gente vai sentir na hora, a gente vai ver o que tá mais legal, pra que caminho seguir. Em vários momentos, né, no funeral, no terceiro episódio, eles deixam a cena rolar como se fosse um teatro também, vai filmando como der. E essa câmera também deixa essa sensação de que o que a gente tá vendo ali é muito real, é muito plausível, né? Eles brigando e se estapeando, todo mundo, né, eles gritando, todo mundo vendo de fora, eles no vidro ali, eles começam a brigar, eles são irmãos. Irmão briga, irmão dá porrada. Ele querendo bater até na Shiv, ele, pô, ela tá grávida, meu Deus, sabe, aquela confusão toda. E aí eu assistindo falei, nossa, com certeza isso acontece. Sabe, em algum lugar, alguns irmãos bilionários estão saindo no tapa por causa de negócios. Esse é o grande diferencial da série, esse gostinho teatral, sabe? Esse temperinho do teatro que eles trouxeram, porque é um elenco de teatro, tanto o próximo trabalho do Jeremy vai ser na Broadway, sabe? Então ele vai sair de uma série da HBO e vai fazer uma peça na Broadway. Então, o cara é muito ator de peça, de teatro. E o Jesse Armstrong, ele se coloca numa posição muito boa como showrunner, como roteirista, porque agora ele pode fazer o que ele quiser. O próximo projeto dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode chegar com qualquer ideia na HBO e a HBO vai pegar. E que pressão, né? Não, e isso é muito legal porque agora todo mundo vai ficar... Esse tipo de prestígio de um trabalho anterior pode ter bons resultados. Tem uma história muito boa que é do Greg Mazin. Greg Mazin foi lá, fez Chernobyl pra HBO, minissérie maravilhosa, uma das melhores minisséries da história da HBO, e ele tinha carta branca pra fazer o que ele quisesse com a HBO, e ele levou
The Last of Us. Então eu mal posso esperar pra ver qual vai ser o próximo trabalho do Jesse. Acho que então fica essa tristeza que a série acabou, mas é muito bom quando acaba no momento certo, quando não fica enrolando, quando tem um planejamento. Então eu tô muito feliz que Succession acaba hoje, acaba agora dessa forma. Acho que parabéns ao Tom aí por ter conquistado esse cargo. Vamos ver, ou melhor, não vamos ver, né, se ele vai se dar bem, mas gostaria que ele se desse. É realmente muito bom isso, porque é uma decisão criativa meio fora dos padrões da TV. Quando você tem uma série com muito sucesso, você acabar dessa forma, é raro. As pessoas querem espremer a laranja até o bagaço. E essa quarta temporada termina de uma forma onde poderia ser um season finale. A gente poderia ver a continuação disso tudo numa quinta temporada. E o fato de acabar agora... Nossa, eu queria muito ver o que o Tom ia fazer. Cara, mas a gente fica imaginando, a gente fica pensando como seria, que era o que eu achava que aconteceu. Eu achei que realmente a gente ter essa sensação, mas foi muito mais satisfatório do que eu imaginava. Eu tava com aquele medo de ser um final frustrante. Não foi um final frustrante. Foi um final muito, muito bom. Apenas obrigado a todos envolvidos nessa série maravilhosa. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast Succession. A galera é muito firmeza, Carolina. Sim, obrigada pelos pessoal, comentários, por terem nos ouvido, compartilhado. E quem sabe em breve a gente volta com mais séries pra comentar. Esse podcast foi uma delícia. Muito obrigado a todo mundo. Compartilha com a galera. Tem centenas de milhares de pessoas que vão começar a ver a série agora. Então já tem todo esse material aqui à disposição para eles assistirem. Tem esse podcast companheiro. Eu diria que essa foi a cobertura mais bem sucedida do Brasil. A cobertura semanal mais bem sucedida do Brasil foi a do podcast Succession. Graças a todo mundo aí que deu 5 estrelas no Spotify, deu like nos vídeos, tweetou pra caramba, marcou no Instagram. Nossa, quantas pessoas não te marcam no Instagram, nos stories toda semana, sabe? Ouvindo, né? Vendo. É uma delícia. Então o apoio da galera foi show. O apoio de vocês faz toda a diferença pra gente continuar fazendo isso, pra pegar uma outra série mais pra frente e falar, vamos fazer de novo? Isso. Então é super importante. Obrigada, Michelle, obrigada, Bubu, que está aqui com a gente. Bubu, nosso diretor maravilhoso. Obrigada, Pedrinho, participou Luiz, aqui Ana, do terceiro episódio. Romano, que pega as fotinhas, todo mundo. Tem uma turma trabalhando nesse podcast. Galera, muito obrigado. Que é mais que a ATN aqui, tem muito funcionário. Dá um pau na ATN. E é isso, gente. Obrigada, um beijo. Coloca aí se vocês gostaram do final. Por favor.